Olá, eu sou o Lucas, sou aluno do quarto semestre de agronomia e agora vou apresentar para vocês o meu mapa mental de fertilidade do solo da disciplina da professora Franciele. Bom, meu mapa ele vai ser dividido em três partes. Primeiro vai ser análise química do solo, depois diagnose visual da planta e por último análise química da planta. Análise química do solo. O que é? A análise química do solo é uma ferramenta que produtores, técnicos e pesquisadores usam para analisar e avaliar a fertilidade do solo. A partir dessa necessidade nutricional das culturas, recomendar uma correção ou uma adubação correta para aquele tipo de solo. Por que é importante fazer a análise química do solo? A análise química do solo nos permite identificar a quantidade de nutrientes, matéria orgânica e o pH que tem no solo. Ela é muito importante, pois nela é feita a recomendação da adubação e calagem na área que vai ser plantada, permitindo uma nutrição balanceada para as plantas alcance uma alta produtividade. Dentro da análise química do solo, existem algumas etapas que devem ser feitas, seguidas, né, para se ter uma análise precisa, correta, vamos dizer, a análise correta do solo. A primeira delas é a amostragem do solo, que é o quê? É quando o produtor ou o agrônomo vai lá no talhão ou no campo, na área lá, recolher a amostra daquele solo. Um ponto importante que devemos ressaltar sobre a amostragem do solo é que ela nunca deve ser recolhida no mesmo ponto, naquela área. Ela deve ser recolhida em pontos diferentes dentro daquela área, porque se for recolher no mesmo ponto, não vai ter uma variação precisa daquela área. Então, quando se for fazer a análise, pegar a amostra daquele solo, tem que fazer tipo um zigue-zague, pontos diferentes, para assim poder ter uma coleta de amostra correta. Essa parte de amostragem, essa etapa exige muita atenção, porque é a principal parte onde se ocorre erro na hora da indicação da correção do solo. Porque se você fizer uma coleta de amostra mal feita, terá consequências lá na frente. Dentro dessa etapa de amostragem, existe dois tipos de amostra, que é a amostra simples e a amostra composta. A simples é cada ponto coletado no campo, já a amostra composta é a amostra retirada de um conjunto de amostras simples, homogeneizadas e enviada ao laboratório. A próxima etapa é envio ao laboratório. Na hora de for enviar a amostra ao laboratório, ela deve estar em sacos plásticos de 300 a 500 gramas. A próxima etapa é preparo das amostras. As amostras coletadas no mesmo dia não é necessário secar. Já mais de um dia que foi coletada aquela amostra, é necessário secar ela. As etapas para fazer a secagem de amostras são bem simples. Local sombreado e ventilado, não colocar o sol para secar ou com auxílio de alguma fonte de energia e não utilizar micro-ondas. Na próxima etapa, que é a análise química, na análise química existem diferentes métodos para se analisar o solo. Tem um método de análise para cada nutriente, tem um método de análise para cada região e tem um método de análise para cada aparelho ou estrutura. O laboratório vai se adapta ao seu. Perdão, acabei de falar errado. Cada laboratório se adapta ao seu, certo? Ao seu método que você precisa avaliar seu solo. A penúltima etapa é a interpretação dos resultados, que aí você, depois que tiver feito análise química, ela vai te dar os resultados tudinho ali, aí você vai olhar os resultados, interpretar tudinho e vai partir para a última etapa da análise química do solo, que é a recomendação técnica,
que é quando você vai falar com o produtor rural, qual é a correção que ele tem que fazer de calagem ou de adubação. Aí você vai recomendar para ele certinho o que deve ser feito naquele solo. Meu próximo mapa é o diagnóstico visual. O que é diagnóstico visual? Diagnóstico visual é uma importante ferramenta para avaliar os sintomas de deficiência ou toxidez de um alimento pela aparência da planta, sobretudo pela coloração das suas folhas. Nessas tabelinhas que eu coloquei aqui embaixo, fica melhor para tentar explicar e vocês entenderem como é que funciona o diagnóstico visual. Aqui na tabelinha que fala de folhas velhas, mostra que a principal deficiência das folhas velhas são nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio. Por quê? Porque quando a planta está se desenvolvendo, esses nutrientes vão subindo pela planta e vão para as folhas mais jovens. Por isso, então, como eles vão subindo, há uma escassez de nutriente nas folhas mais velhas. Então, por isso que é mais comum ver essa deficiência desse nutriente nas folhas velhas. Porque conforme a folha vai crescendo, esses nutrientes vão saindo das folhas velhas para as folhas mais novas. Já nas folhas mais novas, é um pouco diferente. As deficiências delas são o cálcio, o enxofre, o boro, o cobre, o ferro, o manganês e o zinco. Por quê? Porque esses nutrientes são pouco móveis. Eles têm uma dificuldade maior de mover pela planta. Então, eles ficam mais ali retidos nas folhas mais velhas. Por isso que ela não tem a deficiência desses nutrientes. E sim as folhas mais novas. Porque, como eu falei, eles são pouco móveis, eles não sobem para as folhas mais novas, fazendo assim a deficiência deles. Bora para o próximo mapa. Análise química da planta. Na análise química da planta, existem diversos fatores que podem influenciar na interpretação dos sintomas que a planta apresenta, como ataque de pragas, fungos ou outras características que precisam ser analisadas certinho, de uma maneira mais precisa. A análise química da planta ela é mais certeira que a análise química do solo, porque ela indica quais são os teores dos nutrientes presentes nas plantas, mas ela não descarta a análise química do solo. Folhas, fonte de nutrientes. Por quê? Porque são nela que os nutrientes vão ficar, vamos supor, retidos, né? Conforme eu expliquei na diagnose visual lá, os nutrientes vão se locomovendo até chegar nas folhas. Então, é nelas que a gente vai ver qual nutriente tem bastante, qual nutriente que está presente e qual nutriente que não está presente nelas. Por isso que as folhas são fonte. E assim como na análise química do solo, na análise química da planta, existe também algumas etapas. E a gente vai ver algumas delas agora. E assim como na análise química do solo, a primeira etapa é a coleta das amostras, que são as folhas. Mas não se deve arrancar todas as folhas da planta, tá? Tem que coletar aquela que seja mais representativa para a planta, para aquela planta. E dentro da coleta de amostra, da análise química da planta, existem alguns critérios que devem ser levados. Dada uma mesma condição de solo e clima, irá depender o estágio de crescimento, o órgão analisado, que é a folha, variedade cultivada, local de coleta na planta e a época de amostragem. A próxima etapa é envio da amostra para o laboratório, onde ela vai ser enviada para eles certinho para o laboratório. Depois vai vir preparada a amostra, ela vai ser preparada tudinho para ser feito o processo de análise, né? Nessa próxima etapa eu peço desculpa, foi um erro meu, eu acabei colocando de análise química do solo aqui, mas não tem isso na análise química da planta. Então vamos descartar essa parte aqui. Então do preparo de amostra vai vir para análise química, que vai ser onde vai ocorrer uma extração que vai resultar no resultado da análise química da planta, para depois vir para o laudo, que é como se fosse uma recomendação, e nem fosse recomendação técnica da análise química do solo, que aí vai passar para o produtor
qual correção deve ser feita, qual fertilizante deve ser aplicado para aquelas plantas. Bom, foi isso, o mapa mental. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Meu muito obrigado. Tchau.